Oi gente, tudo bem? Hoje eu tenho aqui um livro que reúne 6 contos de Miss Marple. Esse livro ele é intitulado O Caso da Criada Perfeita ou O Caso da Empregada Perfeita. Ele foi publicado originalmente em 1979 e reúne 6 contos de Agatha. Estes 6 contos eles foram escritos entre 1930 e 1960 e a LPM publicou aqui uma versão gigante com letras enormes. Olha aqui o tamanho da fonte, ó, bem espaçada e super fácil de ler. O livro ele tem 182 páginas e a gente lê super rapidinho. Estão reunidos na casa do Coronel Bantry e da Senhora Dolly alguns personagens famosos, né? Então a gente tem o casal, o Coronel Bantry e a Senhora Dolly, a sua amiga Miss Marple, o Sir Henry, que foi diretor por muitos anos da Scotland Yard, o médico Dr. Lloyd e também uma atriz famosa, a senhorita Jenny. E para quem não lembra do Coronel Bantry e da Dolly, eu já contei uma história sobre eles aqui, ó, Um Corpo na Biblioteca. Foi na casa deles que foi encontrada aquela menina que estava toda platinada, com uma maquiagem carregada e um vestido branco estrangulada. Quem perdeu essa história, entra aqui nos cards, clica lá para saber o que foi que aconteceu e como é que Miss Marple solucionou esse assassinato aqui. Como eu estava dizendo, 6 pessoas estão reunidas na casa do Coronel Bantry e da Dolly. E cada um deles vai relatar aqui um caso. Eles colocam uma situação que foi que aconteceu, esperam para ver se alguma daquelas pessoas consegue decifrar o enigma, ou quem foi que roubou, ou quem foi que matou, ou o que foi que de fato aconteceu. E sempre, claro, né, Miss Marple com a sua expertise consegue decifrar todos estes mistérios. Como são contos curtinhos, todo esse vídeo aqui vai ter spoilers, porque eu vou contar o que foi que aconteceu e como se deu o desfecho de cada conto escrito por Agatha Christie. Vamos lá? A primeira história da noite é contada por Miss Marple e se chama Uma Tragédia de Natal. O conto foi publicado em 1930 e vai contar que Miss Marple estava numa localidade observando um rapaz, um jovem casal, e ela sentia que alguma coisa estava bem estranha ali. Aquele homem queria matar a sua esposa. A esposa, ela tinha direito a uma fortuna, mas alguém muito esperto tinha bloqueado o dinheiro dela, dizendo que ela só iria receber daqui a alguns anos. Mas se ela morresse, ela poderia deixar a sua fortuna em testamento. Como eles não tinham muitas posses, porque o homem era da marinha e também tinha suas propriedades bloqueadas, eles moravam na ala dos empregados de um hotel. Miss Marple estava lá e observou que aquele homem queria matar a sua esposa. No fundo, ele queria, ficar com a grana dela. E como é que Miss Marple percebeu isso? Porque, bem, eles foram andar de bonde e aí a esposa foi descer primeiro e o homem meio que se desequilibrou e derrubou, caiu por cima da mulher que rolou escada abaixo. Ela só não se espatifou porque o condutor conseguiu segurá-la a tempo, mas poderia ter dado uma tragédia. Isso já levantou as suspeitas de Miss Marple. Como assim um marinheiro que está acostumado com o balanço do mar se desequilibrar num bonde? Ela começou a suspeitar que aquele homem queria ficar com a grana da mulher e dar cabo dela. E aí ela disse para a esposa: sabe, querida, eu sonhei que outro dia você caiu da escada, então por favor me prometa que você vai ficar longe das sacadas, que você não vai ficar perto de janelas, porque eu tive um sonho terrível com você. A mocinha ficou toda impressionada e contou para o marido, que já olhou para Miss Marple com um sexto sentido, ambos percebendo que um já estava ali atento aos sinais do outro. O tempo foi passando e sempre iam acontecendo pequenos incidentes com essa jovem esposa, até que certo dia não teve como escapar. O homem consegue bolar um crime perfeito. Ele sai dizendo para Miss Marple que ele vai comprar uma bolsa, um presente para sua esposa, quando na verdade ele estava matando-a.
O homem ficou esperando a oportunidade perfeita. Ele aproveita que uma jovem moça, camareira daquele hotel, venha a falecer e ele troca os corpos. Ele pega o corpo daquela camareira, coloca deitada no chão com um chapéu e uma roupa e deixa o cadáver lá. Ele sai, dá a volta e chega com um presente, dizendo para Miss Marple que queria mostrar, que era um presente que ia dar para sua esposa, e ele vai com a velhinha até o quarto. Quando eles chegam lá, eles encontram o cadáver morto. E aí então o rapaz se desespera, ele chama o pessoal do hotel, todo mundo olha a mulher lá e realmente ela está morta. Ninguém pode mexer na cena do crime, então o rapaz do hotel pede para que todos saiam, que ele vai trancar a porta. É a deixa que o esposo estava esperando. Ele sai junto com Miss Marple, mostra-se muito nervoso, muito ansioso e vai sair para o pátio para caminhar. Enquanto isso, o rapaz do hotel tenta telefonar para a polícia, mas a linha está muda, então ele pede que alguém vá até a delegacia chamar a polícia. Enquanto isso, o esposo sobe pelas escadas de incêndio, tira o corpo da funcionária que tinha falecido e coloca o da sua esposa. E por que é que ele faz essa troca de cadáveres? Porque ele precisava era comprovar o seu álibi. A sua esposa estava jogando na casa de uns amigos. Então ele pega, dá a entender que o crime aconteceu numa determinada hora, porque o corpo estava ali exposto, né? Quando não poderia ser para todos. O crime aconteceu antes das 6:30 da tarde, quando o marido estava comprando uma bolsa, né? E aí chega e todos encontram o cadáver. Mas na verdade o crime não aconteceu esse horário, porque a mulher ainda estava viva, a esposa ainda estava viva nesse horário. Ela chega, ela se encontra com o marido pelo lado de fora do hotel, não sabe o que está acontecendo, que as pessoas estão aguardando a polícia para encontrar o cadáver. Ele sobe com ela pela escada de fora, pela escada de incêndio. Quando chega lá, ele mostra para ela o corpo, ela se abaixa para ver e aí ele golpeia ela com um saco de areia. Ela morre, ele tira o cadáver da outra, coloca no quarto ao lado, porque estão esperando o necrotério vir buscar, e arruma a mulher com os mesmos jeitos que a primeira morta. E aí então ele desce e fica aguardando a polícia. A polícia chega depois de um tempo, ela ainda não sobe no quarto, ela vai conversar com o senhor do gerente do hotel, né? Até que eles entram então no dormitório e veem lá o cadáver correto da esposa assassinada. E aí começa a investigação, só que Miss Marple tinha observado uma coisa. Quando a primeira mulher está deitada no chão, o chapéu estava em cima da sua cabeça, né? E ela inclusive tinha observado assim o brilho de um brinco de pérola. Quando a esposa está ali, o chapéu não estava posicionado na mesma posição e também o brinco era diferente. E isso alerta Miss Marple, que vai conseguir descobrir o que foi que aconteceu, essa troca de cadáveres. Eu achei essa história um pouco forçada, essa história de trocar cadáveres, né? Tinha que estar tudo muito alinhado, ele não tinha quem ajudasse, então era um risco tremendo que ele estava ali passando. Ele poderia ter esperado uma outra oportunidade, ter julgado a mulher de um penhasco, sei lá. Mas eu acho que aquilo ficou um pouco forçado, assim, tudo poder se encaixar certinho, cortar o fio, ter uma pessoa que morreu, troca um, pega o outro, ninguém viu a mulher caminhando, ninguém se preocupou com o horário que ela saiu da casa. Então eu achei essa história um pouco forçada, hein, Agatha? Acho que não foi muito boa, não. Vamos então agora ao próximo conto, chamado O Caso do Bangalô. Essa história chega a ser um pouco engraçada, porque quem vai contar é aquela atriz, a Jane. Bom, gente, ela é meio engraçadinha, ela é meia biruta das ideias, ela conta as coisas sem nexos, fica todo mundo assim, sem entender o que foi que aconteceu. Bom, resumindo, o caso do Bangalô é o seguinte: ela, uma atriz famosa, belíssima, linda, não aceita ter sido trocada por uma outra mulher. Seu esposo se separa dela para ficar com uma outra mulher
que tem um amante velho, um rico que sustenta ela. E esse amante, esse velho, se encontra com essa mulher num bangalô e a Jane fica furiosa, porque além de ter sido trocada por ela nem é fiel ao seu ex-marido. E ela quer armar um plano para contar para o ex-marido e também para toda a sociedade que essa mulher não presta, que o seu ex-marido a trocou por uma outra mulher que está lá, ó, traindo com um velho. Então ela e uma colega, uma atriz, arquitetam um plano. Elas pensam em chamar um roteirista para ir até aquele bangalô onde o casal de amantes se encontram, para mostrar que ali teve um roubo, que teve um roubo de joias, que teve toda uma situação, uma se fazendo passar pela outra, para que a polícia comece a investigar que lugar é aquele, que joias são essas, quem são as pessoas e que seja desvendado o relacionamento ali adúltero, né? Que tá acontecendo ali às escondidas. Então ela vai apresentando todos os elementos que supostamente ela pensou, quando na verdade nada aconteceu ainda. E a história tá meio confusa, as pessoas não estão entendendo, até que Miss Marple pega e revela o caso e diz para ela: nunca se coloque nas mãos de outra mulher, porque hoje ela é sua amiga, mas amanhã ela pode querer chantageá-la. A atriz fica impressionada como é que Miss Marple tinha descoberto isso, e aí ela conta: não, gente, isso é um plano que eu pensei em executar, mas eu não executei, eu não fiz. Eu queria fazer isso por despeito, porque eu estava muito chateada do meu ex ter me trocado por aquela mulher que ainda assim estava atraindo. E aí a senhora Dolly fala assim para a atriz: Jane, por favor, eu lhe imploro, abandone essa ideia. E aí a atriz diz: acho que sim, pode haver outras Miss Marples por aí, né? Morte por Afogamento foi publicado em 1931 e vai contar então que certa manhã o Sir Henry acorda na casa do Coronel Bentley e tá todo mundo em polvorosa, as pessoas, ele sente que tem alguma coisa acontecendo ali naquela cidade. E aí ele pergunta pro coronel o que se passa, e aí ele diz: bom, é que uma menina, uma jovem chamada Rose, ela foi encontrada morta, ela se jogou ou caiu da ponte, né? Ela estava grávida e agora o principal suspeito é o arquiteto que a engravidou. E isso, a campainha toca, é Miss Marple que chega na casa, né? E pede para conversar com o Sir Henry. E aí ela fala: olha, eu tô muito angustiada, eu tô preocupada de que uma pessoa inocente seja presa e condenada por um crime que não fez. Então, eu vou pedir para o senhor poderia se aproximar da polícia e investigar junto e ver se as minhas suspeitas estão corretas? E aí ela pega um papelzinho onde ela escreve um nome e entrega por Sir Henry e diz assim: eu acho que a pessoa responsável pela morte da Rose é essa aqui que eu escrevi no papel para o senhor. Eu não tenho provas, isso são somente intuições minhas. Se o senhor achar que é descabível, por favor, ignore tudo que eu disse até então. Mas se o senhor achar que tem lógica, então tente reunir as provas para que possa prender a pessoa correta, né? E o Sir Henry vai então até a delegacia, se apresenta, né, como o ex-diretor da Scotland Yard, coloca seu serviço à disposição. A polícia fica muito feliz, porque imagina, né, um ilustre ali na comunidade deles querendo ajudar, mas a polícia já diz: olha, com certeza foi o arquiteto, ele é de uma outra cidade, ele veio aqui para fazer um serviço para uma pessoa e ele não conhece como as coisas funcionam, se envolveu com essa menina engravidou, só que ele já tem uma noiva lá na capital. Então, acho que num acesso de loucura, de desespero, ele jogou a menina no rio, na ponte, a menina acabou se afogando. Sir Henry acompanha então os investigadores até a casa do pai da menina, até este arquiteto, até o antigo namorado, e aí vai indo e eles vão traçando perfis de todas as pessoas que poderiam ter matado a menina. E a solução do caso é realmente a que Miss Marple apontou. A pessoa que jogou a Rose da ponte, na verdade, foi a lavadeira, a senhora que hospedava o antigo namorado da Rose.
porque quando a Rose engravida e percebe que o arquiteto não vai assumir a criança, né, ela procura o rapaz, o antigo namorado, e o namorado era tão apaixonado por ela que ele diz: não, eu vou casar com você, eu vou criar esse filho como se fosse meu, né, aceite voltar comigo. E a lavadeira, que sempre nutriu uma paixonite, né, um amor ali por aquele carpinteiro, ela não aguenta aquilo, ela fica desesperada e ela pensa: não, ele não vai casar com ela. E aí ela mata a Rose na tentativa de ficar com o carpinteiro e ser feliz junto com ele, porque ele só tinha olhos para o seu antigo amor. Uma piada comum ou uma estranha charada, ele já tinha aparecido aqui, ó, em Os Três Ratos Cegos e Outras Histórias. É aquele conto de dois primos que recebem uma fortuna do tio, só que eles não sabem aonde essa fortuna está, porque o tio tirou todo o dinheiro do banco e transformou o dinheiro em alguma coisa que eles imaginam ser barras de ouro. E eles já tinham cavocado todo o terreno, já tinham revirado todas as coisas do tio e não encontravam esse tesouro, essa fortuna. E eles querem casar, só que cadê? Cadê o dinheiro? E aí, então, aquela atriz, a Jane, ela diz que ela tem alguém muito inteligente que é capaz de decifrar esse enigma. Miss Marple, né? E aí, então, Miss Marple vai até a casa desses primos e vai desvendar o mistério. Então, eu já tinha contado isso aqui num post antigo, vou deixar o link aqui embaixo. Se você quer ouvir a história, vai lá então e escute, porque é uma história bem bonitinha, com um final feliz. O Caso da Criada Perfeita ou da Empregada Perfeita, ele foi publicado em 1942 e ele também tá nesse livro aqui, hein, gente? Eu já tinha contado essa história num outro post. Mas só para vocês lembrarem, é aquela história de duas irmãs que moram juntas ali numa casa que foi transformada em 6 bangalôs. E elas moram juntas, uma das irmãs é hipocondríaca, tá sempre na cama, sempre com dor, e a outra que fica ali em volta, fazendo os afazeres e correndo para lá e para cá, para poder atender essa irmã inválida. Na verdade, a irmã não é inválida coisa nenhuma, ela se faz passar por uma empregada pela Mary, e ela começa a rondar as casas ali, aqueles diferentes bangalôs, conhecendo o que tem dentro de cada residência. Então, em determinada oportunidade, ela vai lá e rouba o broche de uma, o dinheiro de outro, ela vai roubando pratarias, e a mulher, essa empregada Mary, some. E aí todo mundo fica sem saber quem é a Mary, quando na verdade ela era a irmã inválida, se fazendo passar por outra pessoa só para poder roubar. Esse conto eu já contei também anteriormente, tá lá no outro post, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês olharem. O último conto deste livro aqui é Extravagância de Gresham, publicado em 1960, que já tinha aparecido aqui, ó, em A Aventura do Pudim de Natal. Esse livro já foi contado aqui no canal, tá aqui embaixo nos cards também, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa história, mas só relembrando, aconteceu da seguinte forma. A última filha do Sr. Gresham, que ainda estava viva, né, ela é a herdeira daquela casa, uma casa super excêntrica, né, e aí ela combina com a governanta que ela não vai deixar nada para o seu sobrinho, que ela vai deixar tudo para a governanta em troca de favor, de serviço doméstico. Então a governanta mora na casa, trabalha de graça para essa senhora aqui, e em troca de ela estar no testamento da velhinha. A velha é uma sovina ali, uma mão fechada, né? Ela aproveita o sobrinho de Miss Marple e um outro homem que estava passando por ali e pede que ambos assinem o testamento. E ela pega o testamento e coloca aqui, ó, no meio do livro, O Segredo de Lady Audley, né? Ela coloca lá no meio do livro. Então a governanta sabe que quando a velhinha morrer, toda aquela casa e a fortuna da velha vai ficar para ela. Bem, a governanta não quer esperar muito tempo para ser feliz, para poder, ó, colocar a mão no dinheiro. Então ela arma um plano, uma estratégia para matar a velha de uma vez e já pegar a sua fortuna. O que ela faz? Ela dopa a senhora e deixa a senhora num quarto lá em cima dopada. E ela se faz passar pela dona da casa. Ela usa as mesmas roupas, coloca os mesmos trejeitos e engana
uma futura secretária que vai trabalhar lá naquela residência, datilografando os diários do velho que morreu, que era o herdeiro, dono de toda aquela mansão. Parece que o plano está indo às mil maravilhas, só que não, gente. Quando a polícia chega e começa a investigação e tudo mais, Miss Marple aqui vai descobrir que não foi nada disso que aconteceu. Que ela vai descobrir toda essa encenação, essa troca aí de personagens, e que no final o testamento não foi deixado nada para a governanta, foi deixado sim tudo para o neto do velho, o neto bastardo, que se parecia muito com o seu avô, né, o dono daquela propriedade. Então a velhinha foi muito esperta, além de fazer a governanta trabalhar de graça, não deixou a fortuna para ela. Só que isso não a impediu de ser assassinada. Dos 6 contos, 3 já tinham aparecido aqui nesses livros, né? Mas eu sempre acho bom ler e reler Agatha Christie, eu não me importo. Se você não tem A Aventura do Pudim de Natal e Os 3 Ratos Cegos e outras histórias, então eu indico esse livro aqui. É super fácil, dinâmico, né? Com a letra bem grande, assim, a fonte rapidinha, a gente lê em qualquer lugar. Fica aí a minha dica para esse domingo, espero que vocês tenham gostado. Vou me despedindo por aqui e a gente se encontra no próximo post. Beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.